Odilon Almeida, o seu amigo no rádio. Alô pessoal, hoje sábado, dia 1º de novembro de 2025, e aqui estamos nós com essa homenagem ao município de Solânia nos seus 72 anos. O entrevistado de hoje será Antônio Rocha, uma das pessoas marcantes no município, filho de uma família tradicional de Solânia, e será entrevistado pelo nosso colega Geraldo Belo nesse nosso projeto, neste mês de novembro, durante todo o mês, em homenagem ao município de Solânia. Aqui eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão presentes conosco nesta nova estrutura, nesse projeto de aniversário de 72 anos do município de Solânia. Acompanhe a entrevista agora aqui no nosso canal, no YouTube, na TV 103.com e no horário alternativo na nossa web rádio. 2025, no mês de novembro, aniversário da cidade de Solânia, na Paraíba, 72 anos. Você faz parte desta história. Uma homenagem aos solanenses, da TV 103.com, o nosso canal no YouTube e da web rádio 103.com. Jornalismo regional, 24 horas de informação. Apoio Supermercado Confiança. Neste você pode confiar. Filial da Rede Big Nordeste. Em Solânia, Paraíba. Supera Áurea Cred. Soluções financeiras. Ligue agora mesmo 83993249846. Em Solânia, Paraíba. Nilson Bolos. Rua Governador João Fernandes de Lima 384. Restaurante Self-Service Sem Balança. Cravo e Canela. Rua Governador João Fernandes de Lima 539. Em Solânia, Paraíba. Nova Ótica, renovando a sua visão. Avenida Governador João Fernandes de Lima 341, no centro de Solânia. Meus amigos e minhas amigas, estamos chegando nesse sábado, 1º de novembro do ano 2025, dentro do segmento Você Faz Parte dessa História, em comemoração a mais um ano de comemoração de emancipação política do município de Solânia. Então a TV Web 103.com, a Rádio Web 103.com saiu dos seus estúdios e veio à praça pública falar com quem faz parte da história, com quem entende a história de Solânia, com quem sentiu o respirar e sente o respirar do povo em toda a sua essência. Então, dentro das comemorações de mais um aniversário de emancipação política do município de Solânia, a TV Web 103.com e a Rádio Web, irmanadas num só pensamento, 103, Rádio Web 103.com, como eu disse anteriormente, está em praça pública, conversando com quem entende de tudo isso, como eu disse agora há pouco, e ninguém mais, ninguém menos do que uma pessoa que respira os mesmos ares do povo dessa terra, Solânia, Antônio Elísio da Rocha, que já foi durante muito tempo vereador, candidato a deputado estadual, assumindo a suplência. Teve o pai, João Elísio da Rocha, que não se pode contar a história do Brejo sem falar em seu João Rocha, como popularmente era conhecido e ainda o é conhecido, seu João Rocha, que fez o caminhar dessa municipalidade diante do progresso e do desenvolvimento. E com muito orgulho, com muita honra, deixou a sua agenda de lado, que ele tem uma agenda bastante corrida, bastante cheia, deixou de lado e disse: eu vou atender o convite de vocês, e veio à praça pública. Fazer a entrevista no estúdio seria mais adequada, mais ideal. Todavia, essas duas emissoras têm um compromisso e veio para a praça pública. Sentiu o pulsar equilibrado do povo, trazendo quem fala a língua do povo e quem diz aquilo que o povo gosta de ouvir, Antônio Elísio da Rocha. Antônio Rocha, querido, obrigado pela sua participação. Fica à vontade, e saúde e cumprimento do público do Brasil inteiro. Bom dia, meu irmão. Muito bom dia, Geraldo. Muito bom dia aos internautas. Bom dia aos meus irmãos solanenses. Estamos bem próximos para a comemoração do dia mais importante, que foi a emancipação política de Solânia. Vamos completar 72 anos de emancipação política de Solânia, no dia 26 de novembro. Agradecemos a nossa liberdade, alguns solanenses que tiveram a coragem de enfrentar os outros demais municípios das demarcações do nosso território.
entre Bananeiras, com Borborema, com Dona Inês, e o meu pai fazia parte dessa equipe que desejava a liberdade e a independência de Solânia, e foram eles que foram em uma comissão visitar os municípios e fazer as demarcações conforme os entendimentos. Lembro muito bem que em Borborema, quando meu pai foi até Borborema, pleitear com o doutor Zé Amâncio Ramalho. No entanto, tiveram alguns dos vereadores que faziam parte da representação de Borborema que se opuseram com relação a delimitações de Solânia com o Borborema. Mas o doutor Zé Amâncio era um homem muito forte, um homem de decisão, e disse: não, aqui está feito dessa maneira, que vocês gostam ou que não gostam, mas está certo. Agora, João Rocha, você vai agora pleitear, vai pleitear agora com Dona Inês, os limites que vão ser denominados a partir daí, até onde. E ele foi, conseguiu também a concordância do município de Dona Inês, e hoje até você viu que, com a minha surpresa, aquela área lá de São Luís pertencia à Solânia devido aos entendimentos que tiveram com os representantes de Dona Inês. E eu não sei qual foi a mágica que fizeram aí, Geraldo, que ficamos perdendo territórios do nosso município para Dona Inês, inclusive infraestrutura que tem grupos, associações. Então aquela área ali, o Dona Inês agora ficou ali a Estrela, até próximo ali, aquela área de Clóvis, e é o limite, e até com Araruna, onde morava Pedro 25. Então aquilo ficou hoje, essa parte, para Dona Inês. Então eu acho que foi uma displicência tremenda. Eu sempre fui egoísta com esse negócio de Solânia ter muito mais. Embora que algumas imprudências que aconteceram foi devido também a ser conivente com esse tipo de coisa, cara. Quando foi para emancipar o Cacerengue, eu já tinha mais ou menos conhecimento dos limites territoriais que ia ficar o Cacerengue com Solânia. Mas, no entanto, aqui existiam pessoas que tanto faz como tanto fez. Um disse para mim, disse: rapaz, tem que se ver livre daquele povo. Não, não é assim. Se ver livre também é desprezar. Não, são seres humanos. Agora, dentro dos limites que nos pertencem, não vamos abrir tanto quanto. E eu fui até um pouco afoito, porque eu disse: não, o limite não vai ser por aqui. Que eles queriam ficar pelo Riacho do Bom Sucesso. Solânia já perdeu. Só com eles ficaram com 220 quilômetros quadrados, de 200 quilômetros quadrados, e 220 ficou para Solânia. Mas mesmo assim não era para ser para onde foi feito, porque não tinham conhecimento. E eu, para não perder uma parte, na lei orgânica do município, eu fiz um pedido a Putifar que ele colocasse a Pedra da Pintura como patrimônio histórico cultural de Solânia. E isso aí foi que fez com que nós não perdêssemos a maior parte de Solânia para o Cacerengue, porque estava na lei orgânica do município, patrimônio cultural de Solânia, Pedra da Pintura. Aí quando eu mostrei a comissão, eu disse: não tem como vocês fazerem isso. Eu digo: eu faço o seguinte, vamos fazer aqui um adendo a essa decisão do IBGE. Aí foi quando eles entenderam que de fato eu tinha razão e nós não perdemos a maior parte que seria para o Cacerengue. Não tenho nada contra o Cacerengue, mas que os limites fossem respeitados, porque às vezes foi feito aleatoriamente. E com relação à história de nossa cidade, nós sabemos que foram pessoas que contribuíram para esse desenvolvimento e essa independência. Luiz Ferreira de Melo, Joelis da Rocha, Alfredo Pessoa de Lima, e outros cidadãos de Solânia que tiveram a coragem também de pleitear essa independência. Meu pai, quando Solânia Distrito, ele foi vereador e representava Moreno em Bananeiras. No entanto, que ele teve 425 votos. Aí quando ele se opôs a aceitar os limites como queriam, aí disseram para ele o seguinte: olha, mas João Rocha, você tem que ver que você recebeu o voto aqui de Bananeiras. Sim, recebi 27 votos, agora os 400 foi de Solânia, Moreno, entendeu? E eu vou lutar por isso. No entanto que quando
chegou, eu lembro muito bem que meu pai ia, que era presidente da Câmara em Bananeiras, saía da Lagoa do Mato e Pedro Joventino era quem levava ele para as sessões da Câmara, entendeu? Sempre vinha período de recessão, mas também tem o período continuado das reuniões, aí e os dias de reuniões ele ia. Então quando ele viu que Solânia ia ter condições de se emancipar, aí ele foi e renunciou a função de vereador e disse, não, agora eu vou lutar por Solânia, e agora nós somos independentes. Mas a bancada de Solânia era Luiz Ferreira de Mello, era Belize Pessoa, e havia sempre aqueles entreveros meio danados, daquela briga por conta disso. Então, Geraldo, faz rememorar muitas coisas de Solânia, a independência da emancipação de Solânia, nós devemos a João Fernando de Lima. Tivemos também na representação, depois de Solânia emancipada, o Beto Lucena, que era deputado estadual, votado também por Solânia desde o tempo, até chegar à senatória. Então, é uma história que a gente vê que existiam pessoas que tinham compromisso com o desenvolvimento social e econômico de nossa cidade. Aí, prefeito, por exemplo, o primeiro nomeado foi Tancredo de Carvalho, por um desentendimento bobo, renunciou. O governador da Paraíba, à época, era José Américo, e José Américo chamou meu pai ao palácio e disse, João Rocha, quem é que você quer que assuma? O papai disse, não, deixa o seu critério. Mas nós temos um grande companheiro que é Luiz Ferreira de Mello, que tinha sido vereador também na época. Aí ele disse, então vamos nomear Luiz Ferreira de Mello. Luiz Ferreira de Mello, para renúncia de Tancredo, assumiu a prefeitura. Em seguida veio a primeira eleição constitucional, que foi eleita pelo voto direto. Mas por pacificação, e Solânia gostava de começar crescendo, todo mundo unido, foi Valdemar Alves da Nóbrega. Foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto. E seu Valdemar era um cidadão de extremo conhecimento. Eu cheguei a entrevistá-lo, inclusive, da vida para o pública. jornal Correio de Moreno. Ele inclusive, Geraldo, ele foi prefeito de Caicó. Seu Valdemar foi prefeito de Caicó. Aí foi tempo que a Nobre Machado veio para aqui e eles ajudaram muito no desenvolvimento das estradas, que a prefeitura não tinha condições naquele tempo. Então a Nobre Machado, a máquina da Nobre Machado era quem fazia as estradas de Solânia, do município de Solânia, porque era grande, 400 e poucos quilômetros quadrados, e seu Valdemar, como prefeito, trazia as máquinas para aqui, para fazer as estradas. Agora, ele sem ônus também de salário, sem ônus de salário, residia em Bananeiras, mas estava todo dia aqui na prefeitura. Então, com a gestão pujante, o vice-prefeito dele era Genival Bezerra, foi o vice de seu Valdemar. Aí, em seguida, veio meu pai. Tudo por pacificação. O vice do meu pai foi de Jair da Silva Pinto. E depois desses 2 mandatos, aí vieram as eleições já com disputa. E Passim Mariano foi sucessor do meu pai. Meu pai não recebia subsídio. E Passim já veio como candidato escolhido. Meu pai o apoiou. E por aí foi. Passim, Jacó, e foi crescendo. O município foi desenvolvendo e a política continuava sempre unida. Mas depois de um determinado tempo, a coisa mudou. E você sabe que muda tudo. Então agora nós já vamos completar 72 anos de emancipação política. Eu quero parabenizar a todos aqueles que estão presentes, fazendo presentes, os que estão de fora, residindo aqui, torno todos como irmãos solanenses. E a luta continua, Geraldo. Esperamos que a gestão atual faça um bom trabalho, já está demonstrando um bom desempenho. E o que resta é a gente agradecer também aqueles que já fizeram parte da história de Solânia, que tinha as suas indústrias primeiras aqui, seu Zé Carlos Celestino, a indústria de doce e sabão. Aí tivemos também a indústria de artefatos, que desenvolveu muito Solânia naquela época. Aí passamos pela fumicultura, a fumicultura e o HVicultura também. E aí o primeiro aqui foi na Suécia. Chegou primeiro o sisal, depois chegou o fumo. Então era um desenvolvimento econômico grande. O setor primário produzia muito. Meu pai era produtor de sisal, Zé Bonifácio, seu Ribeiro, Luiz Ferreira de Mello também, grande produtor de sisal. E por aí foi acontecendo o desenvolvimento da nossa cidade
ao ponto que chegou hoje e as empresas, aliás, as representações das estatais do Brasil, nós temos aqui hoje. Já tivemos, primeiro aqui foi o Banco do Estado da Paraíba, que foi também um prédio do meu pai, que ele fez praticamente quase uma doação para a construção do Banco do Estado. E nós não tínhamos nem uma rede oficial aqui em Solânia. Banco do Estado em seguida tivemos o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Então Solânia hoje agora já está mais desenvolvida nesse termo de representatividade de órgãos públicos e privados. Olha, gente, interessante a profundidade da nossa história. Eu tenho a mais absoluta certeza de que você não sabia parte disso que o nosso entrevistado do dia está comentando conosco. E nada mais justo do que a criatividade desse segmento por Odilon Almeida. Você faz parte da nossa história. Dessa história. Você faz parte dessa história. É uma criação da Web Rádio 103.com, da TV Web 103.com, capitaneadas e liderada pelo nosso Odilon Almeida. Você faz parte dessa história e tudo que o nosso entrevistado do dia, Toninho Rocha, contou agora, faz parte dessa história. Ô Toninho, só para fortalecer o que você acabou de dizer, seu João Rocha, seu pai, quando foi vereador em Bananeiras, morava em Lagoa do Mato. Em Lagoa do Mato. E ia para a sessão em Bananeiras, naquele tempo não tinha carro. Ele foi 2 anos de mandato de renunciou em prol da emancipação política de Solânia. Aí foi alguém representá-lo lá. Mas na época daqui era ele, Luiz Ferreira de Melo. E Bananeiras tinha professor Edgar. No caso, em prol da emancipação política de Solânia, ele renunciou ao mandato de vereador. Porque ele disse, eu vou cuidar de Solânia. Tá vendo, gente? O tão grande foi e ainda é os ideais de vida dele representado. Renunciou o mandato de vereador em Bananeiras, que conquistou, logicamente, 425 votos. Em prol, porque se ele fosse vereador, como é que ia lutar para a emancipação política do município? Como é que ia ficar contraditório? Então, buscando logicismo, renunciou, mas se enalteceu com a emancipação política da terra que ele vivia, que era o distrito de Morena, então. Exatamente. E, Toninho, me conta um pouco. Muita gente não sabe como foi essa história Solânia, como surgiu Solânia, a palavra Solânia, que era o distrito de Moreno. Como surgiu Solânia? Você que é biblioteca ambulante, conta um pouco da história. Essa palavra de Solânia é pelas plantas solenáceas, o que nós temos aqui. O fumo, você falou. A pimenta do rei. Inclusive, nós estamos aqui ao lado do Banco do Nordeste, e o Banco do Nordeste era uma grande casa que trabalhava com fumo, né? Onde é o prédio do Banco do Nordeste hoje. Aqui. A Câmara dos Vereadores também. Aqui hoje, esse prédio, que era da antiga usina. Sei. Aqui era o beneficiamento, foi de agave e veio de fumo. Na Suécia era o sisal. E aqui, depois, quando fechou o Marcos de Almeida, aí instalaram aqui em Solânia a indústria de melhoramento da fumicultura. Sei. Então aqui abriu a Agroindústria S.A. Era o principal produto de subsistência, era o fumo, né? Aí o que é que acontece? Cresceu muito a produção do fumo aqui em Solânia e ela absorvia todo esse fumo produzido. No entanto que os sócios, meu pai, Clóvis Bezerra, Mozart, Bio Rocha, Belísio Pessoa, Luiz Ferreira de Melo, eram 7, Antônio Carvalho, Serraria, eram SA, 7. Então o que acontece? Chegamos a um ponto que Solânia exportou fumo para a França e a Alemanha. Meu Deus! Saindo daqui de Solânia, embarcando no porto em Cabedelo. No mínimo levava de trem, de Bananeiras, era levava do trem? Era, de trem, aí... Não, mas já era de caminhões. De caminhão? Já, certo. Porque aí ia para Cabedelo, de Cabedelo, empurrava para Manaus e lá, exportação. Mas Solânia foi sempre, também no tempo do meu avô, Geraldo, exportadora de fumo. Porque meu avô era representante aqui na Paraíba dos fumicultores. Então ele levou todo o serviço dele, que começou ali no Jacaré. Seu avô ou seu pai? Seu avô. Meu avô, mas José Alípio da Rocha. Aí, no entanto, que ele transferiu. Pequena, mas cresceu, desenvolveu na Lagoa do Mato. Aí já passou para cultivar 2 tipos de fumo. O fumo em rolo e o fumo prensado. E meu pai, quando veio embora de Natal, aí era quem fazia toda a escrita da empresa e tomou conta também. Meu avô teve um problema de visão. Aí meu pai assumiu tudo isso. Aí depois é que quando veio aqui a Agroindústria S.A. A produção de fumo na Lagoa do Mato parou o beneficiamento e veio para aqui. No entanto,
que vieram pessoas classificadas de bom conhecimento da fumicultura, os baianos. Certo. Ficaram morando umas 5 famílias ou mais ali, aqui na 5 de agosto, e era o pretinho, o seu Pedro, era quem sabia de tudo. E aconteceu que teve um desentendimento dele com um dos sócios. Sei. Aí ele foi embora para a Bahia, disse, agora, aí só foi dizer, agora aqui não vai mais para frente não. Aí foi quando Depois que ele saiu, começou a cair e terminou fechando. Então aproveitaram e fizeram hoje toda essa área aqui, Banco do Nordeste, Câmara de Vereadores, cinema, tudo certo, tudo era a área da empresa. Toninho, você falava há poucos instantes da quantidade de agências bancárias que Solânia tem. Conta a história que Solânia teve um banco próprio, Banco Sim. Popular de Moreno. É, exatamente, Banco Popular de Moreno. Banco Popular de Moreno, Moreno, que funcionava ali perto do Hospital do Cachel. Era ali, e também foi ali. A primeira prefeitura instalada aqui em Solânia, Geraldo, foi lá no Grêmio Morenense. No Grêmio Morenense. Em seguida, com a administração de Passim Mariano, sim, aí veio aqui para o Celso Cirne, Sei. certo? De lá veio para o Celso Cirne. Do Celso Cirne foi quando o Passim construiu aqui a prefeitura. Mas ela andou assim, A sabe? prefeitura, esse prédio, a prefeitura antiga foi Celcino que construiu. Esse aqui da praça, Da praça. Passim Mariano, Passi Mariano. construiu a prefeitura. Certo. E lá, Grêmio Morenense, em seguida... Grêmio Morenense, 1927. e aí veio ali para o colégio hoje, que é o antigo Celso Cirne. Celcino. Funcionou ali também na gestão do meu pai. Na primeira gestão do meu pai era aqui a prefeitura, no prédio aqui do Celso Cirne. Aí quando veio Passim ainda teve lá também, quando construiu aqui, aí veio para cá e deixou o prédio de lá do Celso Cirne entregue já para o grupo, para o colégio. Ô, Toninho, deixa eu falar um pouco sobre sua pessoa, que é o nosso entrevistado principal. Você falou há pouco tempo atrás que estudou em João Pessoa, parece que no Tambiá, naquele mundo acolá, Linde Vasconcelos. passou muito tempo lá em João Pessoa, mas você sempre teve Solânia como a sua base. Aí invés de ficar por lá, porque você tinha uma grande gama de pessoas importantes. Parentes, meu tudo. Você voltou para eu vim Solânia. pra cá. Solânia é sua base, continua sendo sua base. E daqui, quando eu cheguei, fui fundador da primeira turma do Estadual de Bananeiras. Certo. Eram 53 alunos. De lá, aí depois foi quando eu vim para aqui, para o Colégio Pedro Augusto de Almeida. Solânia tinha o Pedro Augusto de Almeida, Certo. que era o curso técnico de contabilidade. Contabilidade. Aí vim para aqui, fiquei aqui, daqui não saí mais, e aqui ainda permaneço, Geraldo. Porque aqui o meu caminho certo mesmo será o Santo Antônio. E para você que está vendo-nos agora através desse segmento, Tonho Rocha, além de tudo isso que ele está dizendo, por pouco não morre lutando por Solânia. Foi candidato a deputado estadual em 1978, se eu não me engano. 78. 78. Sofreu um grave acidente automobilístico depois de um comício que vinha, parece que de Cuité, daquele mundo acolá. Festa lá. Daqui a pouco ele vai contar. Sofreu um grande acidente automobilístico, ainda hoje traz sequela, porque na campanha política que ele desenvolvia, fazendo-a com ardor, com dificuldade, com aperreio por falta do famoso real. Mas já existia era cruzeiro. Já existia por debaixo do pano as coisinhas que era para tirar o cara de tempo. Ainda hoje eles têm sequela desse acidente em favor, lutando por Solânia. Pois não, tem. Me conta um pouco dessa história que você foi candidato a deputado estadual, ficando na suplência. Olha, ali é o seguinte, Geraldo, imposições surgiram demais. Eles queriam a todo jeito impedir a minha candidatura a deputado estadual. Foi uma luta, mas eu tive ainda 2 grandes amigos na Assembleia Legislativa, que foi Rui Gouveia e Sebastião Calixto. Quando eu cheguei na Assembleia, era uma zoada mais feia do mundo. Não pode. Primeiro foi o seguinte, eu fui a Campina Grande para uma reunião com o general Heller Bento Monteiro, que naquela época era um candidato à presidência da República. Isso. E essa reunião foi lá em Campina Grande, num centro lá que era dos Capuchinho. E lá eu conversei muito com o Marcondes Gadelha, aquela turma toda. No entanto que seu general, nós queríamos que o meu desejo, e eu acredito demais, que o senhor favoreça a sua chapa
dando uma oportunidade a um grande homem público, conhecedor, profundo conhecedor, que é o senador Marcos Freire. Eu lancei a proposta de Marcos Freire ser candidato ao vice com o Euler Beto. Depois não deu certo. Aí, terminada a reunião, eu saí com o Sebastião Calixto e Rui Gouveia. Rui Gouveia disse: rapaz, por que você não sai como candidato? Porque eu havia pleiteado antes, Geraldo. Sei. Mas aí teria sido certo, que eu tinha apoio de muitas cidades aqui. Por exemplo, Elcio Cunha Lima disse: você será meu candidato em Areia. Aí já tinha também Arara, Cacimba de Dentro, tudo ali facilitava. Mas eu, sabendo já de algumas coisas que estavam acontecendo por debaixo do pano, né, como se diz, aí eu desisti. Mas depois, com essa raiva que eu tive lá em Campina Grande, que eu estava sabendo que já tinham tentado impedir que eu fosse candidato a prefeito de Solânia, a gente do mesmo bloco. Aí eu disse: agora eu vou dar a volta por cima. Aí Rui Gouveia disse: você vai aceitar. Aí nós fomos jantar na cabana do Posidônio, e lá, lembro como fosse hoje, eles anotaram o meu nome, e pegaram todos os meus dados e levaram para uma pessoa e incluíram na relação dos candidatos. A noite estourou a bomba, que eu era candidato, lá vai jornais já noticiando na relação. Aí eu digo: agora eu vou de todo jeito, não quero nem saber. Cair no campo mesmo. Cair no campo mesmo. Ainda fui comício em João Pessoa, tive até em Juazeirinho, naquelas áreas lá. Agora, o meu companheiro de chapa foi a Garcís Almeida, porque uma semana antes eu havia procurado Dona Nezinha Cunha Lima, fui na casa dela, ela disse: Toninho, é o seguinte, quem está perto de chegar aí, eu era irmão de Ronaldo, que era candidato a deputado federal, né, que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Sei. Disse: ele está perto de chegar. Aí eu fiquei para conversar com ele. Na semana seguinte, aconteceu a morte dele, né, o assassinato dele. Aí apareceu a Garcís Almeida, foi candidato, fui muito correto com ele, embora que ele não foi tanto quanto eu esperava, não. Mas mesmo quanto às imposições, aí eu aceitei a candidatura, registrei, fizemos um comício em frente ao Palácio da Redenção, eu com Rui Gouveia, Sebastião Calixto, e fui contra ao candidato que veio aqui, que era Alvo Maglino. O cara era do futebol, não queria saber de eleitor. No entanto, que ele mandou umas propostas para mim, eu não aceitei de maneira alguma. Já com minha candidatura, eles diga para ele que se ele renunciar à candidatura, eu pago todas as despesas da candidatura, do que ele está gastando, e fica tudo resolvido. Se diga para ele que esse dinheiro que ele está me oferecendo, esse cheque, faça o seguinte: troque e dê de contribuição para os caras que são adeptos do Botafogo em João Pessoa e que não podem assistir o jogo, entendeu? Aí segurei mesmo, tá, que ele fez imposição em alguns municípios, Serraria, Cacimba Dentro. Aí peguei o Nilton Lacerda também, doutor Nilton Pedrosa, que era contra também a minha candidatura, mas eu consegui dar uma palavrinha bem boazinha de educação para eles e terminaram se aquietando. Mas se eu tivesse saído logo no início, Geraldo, teria sido muito bom para mim. Eu poderia ter chegado a chance de ser deputado. No entanto, que quando eu entrei, praticamente diminuí um da bancada de sustentação, e quem entrou foi Inácio Pedrosa. Ramalhete saiu, perdeu por 230 votos. Quem entrou foi o Sebastião, o Quirino lá de Cajazeiras. Então passei por esses períodos. Ó, Geraldo, alguma coisa que eu queria falar aqui para você? Fica à vontade, o espaço é seu. É que essa semana eu até conversei com o Odilon, porque se escreve tudo sobre Solânia, mas esquece uma obra que é de sustentabilidade para imensas famílias dos municípios de Solânia, de Cacimba de Dentro, de Araruna, que é o açude de Cacimba da Várzea. O açude de Cacimba da Várzea foi uma luta do meu pai, maior, igual quase a emancipação política de Solânia. Eu me lembro até, Toninho, falando nisso, o seu João Rocha deu uma declaração naquele período, disse: enquanto o açude de Cacimba da Várzea não for construído ou inaugurado, não me lembro, eu não tiro a minha barba. Exatamente. E a barba dele chegou a... Cresceu muito. Mas, Geraldo, o problema é o seguinte: o meu pai, quando estava na Cacimba da Várzea, começou a ver o volume que tinha o rio do Curumataú. E a dificuldade maior naquela época era justamente matar a sede dos animais. Porque o animal, a água pode ter um índice um pouco de sal, mas ele se alimenta da água, né? Ele toma água. Então ele disse: aqui só tem uma salvação. Era fechar esse rio
porque ia dar condições para que os animais sobrevivessem. Porque quando chegava o período que o rio parava de correr, cavava aquelas cacimbas e levava o gado para beber no rio. E todos os proprietários ali, Júlio Fausto, aí tinha Zé Pequeno, mais em cima tinha o avô de Amilcar, que era Osés Crispim, o avô também de Oséias. Então meu pai disse, só tem um remédio aqui, porque se for para construir esse açude, sem que o pessoal não tenha pelo menos o direito de não passar por indenizações, aí a única maneira é essa. Aí foi então que ele pleiteou isso, não, aqui foi a todos, aqui nós estamos prontos para doar todas as terras que o açude cobrir. Aí foi quando foi o estudo em 52, mais ou menos assim, para 54. Essa aqui é uma luta velha, dos anos 50 ainda. Em 54, aí foi quando vieram fazer o estudo pelo DENOX, Departamento Nacional de Contas Secas. O presidente naquela época era Juscelino Kubitschek. E o DENOX veio, fez o estudo do açude, construiu os prédios da infraestrutura para começar o serviço, mas sempre havia um desvio de recursos para o açude proveniente do DENOX, que era o Departamento Nacional de Contas Secas, que era instalado no Ceará. Aí aquilo, os políticos lá, não, vai para Paraíba não, vai para aqui. Humberto Lucena colocava no orçamento verba para o açude e eles desviavam. Aí chegou um ponto que meu pai disse, agora não é mais possível, só tem uma solução, é tentar ver se, por intermédio do governo do estado, se consegue fazer essa obra. E uma vez, aqui meu pai, na inauguração do colégio, do colégio estadual, e João Agripino veio visitar o hospital, aí meu pai falou no açude, ele disse, mas João, você pede para tudo, porque a água desse açude é tão salgada o quanto a água do mar. Aí meu pai disse, mas o deserto de Saara não tinha água, mas também levaram para lá. Aí eu sei que João Agripino, você pediu tudo, até que ele teve os entreveros. Aí, quando ele saiu daí do hospital, veio visitar a gente aqui. Rocha, me despedir de você, seu manda-chuva. O manda-chuva não se despede do governador, não, mas o governador se despede do manda-chuva. O manda-chuva disse. Aí o cachorro viu, aí disse, esse cachorro morde. Aí meu pai disse para ele, governador, se morder pela primeira vez, morder no governador. Aí foi embora. Aí mandou um abraço para meu pai. Mas aí foi quando o Buri, a luta. Aí quando chegou o Clóvis Bezerra no poder ainda, já como governador, pleiteou, disse, Rocha, vamos fazer o seguinte. Aí Buriti governador, vamos apoiar Buriti, apoiamos. Aí ele disse, vamos construir o açude. Eu estava lá morando e residindo lá. Geraldo, que o primeiro projeto lá era que fosse a parede fosse de cimento. Era uma pequena barragem, mas que aterrava logo. Aí quando vira o volume da água, aí se assomaram, não, aqui uma barragem pequena tem que ser um açude mesmo. Tem que ser um açude mesmo. Olha o que nós fizemos. Quem ganhou a ENAC foi quem ganhou a concorrência. Veio para lá. Aquilo foi o quê? Em 1977? Não, 82. 82. 82. 81, 82. Aí foi quando fizeram os estudos, levaram para lá, desistiram de fazer a parede de cimento, aí fizeram uma barragem, não. Aí passaram para ser açude mesmo. Ali naquele açude, nós temos ali, a base começou com 153 metros, 157 metros de comprimento, de largura, a base. Terminou com 27 metros de altura, 27, com 4 metros em cima. E ali, Geraldo, aquela parede daquele açude tem 333 metros de comprimento, a parede 27 metros de altura, 207 mil metros cúbicos de terra tem naquela parede do açude. A capacidade acumulativa de volume d'água, você sabe? 13 milhões e 500 mil metros cúbicos d'água. 13 milhões e 500 mil metros cúbicos metros cúbicos d'água. Olha. Aí então, quando ele dali ele ia em cima na propriedade de João Lali, que foi quem doou terras também. Ali foi Júlio Fausto, meu pai. Aí veio seu Oséias, Zuca Nunes, e em cima, lá, João Lali. Todas aquelas terras foram doadas. Agora, na construção do açude, o material que ficou fora, a ENAC indenizou. Indenizou meu pai, indenizou seu Júlio Fausto e Chico Dondon.
Fomos tirar os empréstimos para fazer o material, uma segurança tremenda. Ali todas as camadas de 20 centímetros davam uma compactação de 123%. Ferro, meu filho. Então não tem... Só uma vez que ele tiveram que abrir o sangrador, que foi um pouco estreito, ele subiu, quase que lavava por cima. Então a história do açude catamarã, e hoje a piscicultura hoje está alimentando muita gente ali, muitas famílias, fora os animais que bebem daquela água. Olha, gente, eu só queria conversar com você e dizer, o nosso entrevistado, Tonho Rocha, é apontado como um dos mais brilhantes oradores da nossa região e da Paraíba. Ronaldo Cunha Lima, Arnóbio Viana e Toninho Rocha destacam-se pela oratória brilhante, viva e pulsante. Toninho Rocha falando, assim como esses outros dois que eu falei agora, ele não fala só com a boca. Não, ele fala com as expressões, com as mãos, com a fisionomia, com a acessibilidade e com o equilíbrio antes e acima de tudo. Tonho, esse discurso dessas autoridades que vieram a Solânia, cite um dos que marcou a sua vida. O inesquecível poeta Ronaldo da Cunha Lima. Grande tribuno conheci também, em Palanque, Petrônio de Figueiredo. Então, eu não estou podendo esquecer também Antônio Vital do Rego, Raimundo das Fora. Eu tive o prazer da campanha de Buriti de ouvir lá em Campina Grande, na abertura da campanha, Raimundo das Fora falando no Palanque. Então eu tenho, graças a Deus, Deus me deu esse dom de ter um pouco mais de facilidade para a expressão. Geraldo, eu nunca fiz um discurso lido. Nunca li um discurso. Vem tudo no improviso. Nem como vereador, nem não, que não, estava não. começando. Não. Eu agradeço, você começou logo cedo. Né? Eu agradeço a isso tudo, que os colégios hoje não fazem mais isso. Mas na época que eu fui fundador do Colégio Estadual de Bananeiras, Ginásio Estadual de Bananeiras, nós tínhamos um grêmio de literatura. Aí levava os temas para o momento das reuniões do Grêmio, e em compensação, nós tínhamos lá, na reunião do Grêmio, Paz F. Fidelis, corrigindo algumas falhas de português, e assistido pelo diretor, que era o Dr. Simeão Cananéia. E eu fui, agora aqui em Solânia, fui presidente também do Grêmio Estudantil, e Bananeiras, o nosso grupo do Grêmio Estudantil era Rui Barbosa, homenagem a Rui Barbosa. Então foi daí que um recitava uma poesia, outro fazia uma homenagem a uma mãe, era desse jeito. Hoje não existe mais, porque isso facilitou muito para que nós tivéssemos um impulso maior da facilidade de oratória, se fosse dedicar-se a ela. No entanto, que eu vi uma vez um deputado disse a mim, rapaz, é uma vergonha. Hoje a gente está aqui na Assembleia, poucos fazem um discurso, entendeu? O Zomar vai conversar, não tinha empolgação, porque você convence muitas vezes a população com emoção, cara. É a chuva que cai na hora, você improvisa, entendeu? É o sol causticante, é a noite escura. O bom orador é um grande poeta antes e acima de qualquer coisa, né? Utiliza-se do que está acontecendo ao seu redor para encantar o público e transmitir a sua mensagem. Exatamente. Eu aproveito muito isso aí. Eu fui a Remígio, a convite lá de um cidadão que instalou lá a Casa dos Idosos, né? E lá, o meu amigo lá, o nome dele é Pedro. Sei. Aí eu comecei pela história bíblica, né? A primeira igreja foi Pedro que construiu. Pedro, tu és Pedro. Aí eu disse, pronto, aí eu disse aqui a mesma coisa, me referindo ao cara lá que é Pedro. Sei. Então eu, graças a Deus, nunca falhei, bati fofo pra chegar na hora e faltar assunto, não. Primeiro que eu não levo nada no bolso. Já vou saber, pensa assim, pronto. Chega na hora. É um improviso. É um improviso. Nunca, a criatividade. Nunca falei a não ser de improviso. Nunca. Então essa é a minha trajetória. Continuo aqui, já contribuí também. Fui vereador, nas gestões passadas, ocupei na gestão de Arnóbio Viana, eu fui Relações Públicas, eu fui depois departamento de chefe de gabinete, depois fui diretor de estradas e transporte,
Na gestão de Naldo também eu fui de limpeza urbana e continuei um determinado tempo e até que não fui mais fazer parte da gestão, porque convite não tive, também me oferecer, não ia jamais, entendeu? Mas procurei também me qualificar em muitas coisas. Hoje eu tenho um curso de gerenciamento de limpeza urbana, que é uma profissão, entendeu? Em qualquer parte do país que a prefeitura precisar de instalar o departamento de gerenciamento de limpeza urbana, graças a Deus eu terminei o curso, obtive 90% de aproveitamento, entrou a lei 12.305, que é a lei do resíduo sólido. Tudo isso, graças a Deus, eu tenho conhecimento. Geraldo, com você. Então, a gente agradece, senhor, a sua participação. Eu gostaria aqui, só para a gente encerrar, que você dissesse como é que você está vendo Solânia hoje. Você vivenciou e contou a história de Moreno, do começo, todas essas atividades que você contou. Como é que você vê Solânia hoje? Uma cidade crescente, uma cidade de polo, como é que você vê Solânia? O carinho que você tem pelo seu povo e a mensagem de encerramento alusiva aos 72 anos de emancipação política da nossa terra. Fica à vontade. Geraldo, crescendo, desenvolvendo, agora só tem uma coisa que deixa um pouco ainda para acelerar os passos, Geraldo. É o meio rural. O setor produtivo, o setor primário. Nós estamos hoje com o secundário e o terciário. Mas, no entanto, quem faz o enriquecimento de um país, de uma nação, de um município, a base fundamental é a agricultura. É o homem do campo, é o setor primário. Daí que você produziu, vem o setor segundo e depois o terciário. Então, do campo saiu o sisal, industrializava. Do campo saiu fumo, industrializava. Do campo saiu milho, industrializava. Do campo saiu algodão, industrializava. Tem que passar pelo primeiro processo de criativo, que é o setor primário, é produção e depois a terminação. Mas dizendo que Solânia está crescendo muito, cresceu muito seu comércio. Na verdade, hoje você não precisa mais ir a Campina, Odilon. Fazer o quê? Se a gente já tem muitas coisas aqui que nós não temos e temos hoje. Eu lembro muito bem que o peso maior aqui para se procurar as coisas era Edinaldo, seu Moisés, muitos que contribuíram para o crescimento econômico do nosso município. Mas Solânia está indo bem, crescendo, o comércio aumentando. Você vê que a principal hoje está se tornando como em Campina Grande, João Pessoa, os grandes centros, né? Então é só isso. E desejar a todos os meus conterrâneos e os que vieram de fora estão aqui, faz parte da nossa história também a partir de agora, que a história é começo, meio e fim. E às vezes não tem nem... cresce tanto que o cara não sabe nem quando é que vai parar. Então Solânia está nesse patamar. Obrigado a vocês, aos internautas, e quero agradecer a meu grande amigo Odilon, que já trabalhamos juntos, agradecer ao meu amigo Geraldo também, que já trabalhamos juntos. E Odilon nós tivemos envolvidos no futebol, em tudo. Eu ainda tenho uma carteira que me dá o direito de entrar nos estádios. Foi fornecido pela Rádio Serra de Araruna. Que coisa boa. Queremos agradecer aqui ao nosso eloquente, ao nosso líder, ao nosso historiador Antônio Elísio da Rocha, Antônio Rocha, e queremos parabenizar a TV Web 103.com, a Rádio Web 103.com, lideradas e capitaneadas por Odilon Almeida, porque ter criado esse espaço, você faz parte dessa história. Solânia, 72 anos, é uma cidade que cresce, que agiganta-se, que acolhe aquele que chega ao seu povo e a coletividade como um todo, merecendo o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa consideração. Esse mesmo segmento vai estar aqui amanhã, depois de amanhã, em presente, contando um pouco da história de Solânia, com outros entrevistados que têm passado, presente e futuro sobre a nossa terra, sobre a nossa gente. Um forte, carinhoso abraço. Obrigado por tudo. Sabe por quê? Porque você faz parte dessa história. Web Rádio 103.com. Jornalismo regional, 24 horas de informação. Cobertura de histórias locais únicas e relevantes, mostrando uma região mais informada e engajada na cultura e no desenvolvimento. Web Rádio 103.com. Jornalismo regional, 24 horas de informação. Solânia, Paraíba, Brasil.